Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho com os alunos dos primeiros anos A, B e C, Matemática, Apostila 3, aula 29, Funções, Equações Modulares, da página 105. Bom, então nós vamos dar continuidade ao conceito de módulo, porém nós vamos trabalhar nesse momento com algumas equações modulares, ou seja, vai ter um valor com igualdade e aí, claro, nesse momento a gente tem algumas regrinhas a mais. Então, como eu comentei na aula anterior, nós aprendemos efetivamente, né, nós acabamos de fixar melhor nosso conceito de módulo, entendemos como funciona o módulo. Neste momento agora, nós vamos ter que utilizar esse conceito que nós tínhamos de módulo em relação a equações. Então, equação da forma módulo de x igual a k, em reais, ou seja, o módulo igual a um valor. Sendo v um número real, temos alguns pontos importantes a serem considerados. Então, módulo de v vai ser maior ou igual a zero, módulo de v ao quadrado vai ser igual ao v ao quadrado, e módulo de v vai ser igual à raiz de v ao quadrado. Assim, por exemplo, módulo de menos 3 vai ser igual a 3. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado vai ser menos 3 ao quadrado, 9, ok? E então, raiz de 9 será igual a 3. E assim, nós temos que módulo de menos 3 vai ser igual a raiz de menos 3 elevado ao quadrado. Ou seja, menos 3 elevado ao quadrado vai ser 9, raiz de 9, 3 positivo. Tudo bem? Isso aqui como se fosse uma revisãozinha do que nós já tínhamos feito na aula anterior. Nós resolvemos exercícios com essas informações aqui. Tudo bem? Legal. A equação módulo de x igual a zero tem apenas uma solução. Seu conjunto verdade é zero. Sendo k um número positivo, nós temos a equação módulo de x igual a menos k, não tem solução. Seu conjunto verdade é vazio. A equação módulo de x igual a k tem exatamente duas soluções. Seu conjunto verdade é menos k e mais k. E aí nós temos as informações aqui geometricamente, ou seja, módulo de x é igual a k, e aí nós podemos entender que x é igual a k ou x é igual a menos k. Bom, vamos conversar depois um pouquinho mais em relação a essa parte, e aí vocês vão ver que não vai ficar tão confuso, né? Acho que essa explicação aqui talvez acaba confundindo um pouquinho vocês, mas eu acho que o importante é vocês saberem determinar a parte geométrica. Então, nós temos aqui o ponto origem, ele pode ir tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Tudo bem? Bom, legal. Vamos ver um exemplo aqui, então. Então, em real, o conjunto solução da equação módulo de x igual a 5 é... Bom, pessoal, então, todas as vezes que eu tiver uma equação modular, nós vamos entender que, quando eu tiver o módulo, né, do valor, ele sempre vai ter como resposta um valor positivo e um valor negativo. Ou seja, módulo de x não é igual a 5? Então, pode ser 5 tanto positivo quanto negativo. Então, minha solução, né, meu conjunto verdade, vai ser 5 positivo e 5 negativo. Tudo bem? Exemplo 2. Então, sendo P um número real, tal que módulo de P menos 27 é igual a 5, temos P menos 27 é igual a 5, reparem, o 5 positivo, ou P menos 27 é igual a P menos 27 é igual a menos 5. Reparem que o 5 ficou negativo. Então, eu tenho duas informações, o 5 positivo e o 5 negativo, ok? Então, P é igual a 27 mais 5 ou P é igual a 27 menos 5. Logo, eu tenho um P valendo 32 e o outro P valendo 22. Meu conjunto verdade, ou nesse caso meu conjunto solução, seria 32 e 22. Perfeito? Vamos ao exemplo 3. O exemplo 3 é um exemplo um pouquinho mais complexo, mas a gente consegue entender da melhor forma. Então, dado que módulo de x menos 1 e menos 2 é igual a 3, temos. Então, reparem, eu tenho um módulo dentro de outro módulo. Como que nós vamos resolver essa informação? Como nós vamos chegar na resposta final? O primeiro passo é nós tirarmos esse primeiro módulo que nós temos aqui. Então, como nós vamos fazer? Então, para tirar esse primeiro módulo, ficou módulo de x menos 1
menos 2 é igual a 3 positivo, ou módulo de x menos 1 menos 2 é igual a menos 3. Reparem que aqui eu tenho o 3 positivo e o 3 negativo. Passando o 2 para cá, então, essa parte, né, ela vai ficar positivo, então vai ficar 5. Passando o 2 para cá, ficaria menos 1. Passaria mais 2, então menos 3 mais 2, menos 1. Então, ó, nós ficamos módulo de x menos 1 igual a 5, ou módulo de x menos 1 é igual a menos 1. Nesse momento, não existe x tal que módulo de x menos 1 é igual a menos 1. Então, nós vamos tentar determinar aqui. Ah, professor, por quê? Né? Esse caso aqui, reparem que, ó, vamos imaginar, esse valor está negativo. Então, nós não conseguimos resolver esse valor negativo. Então, esse valor negativo não convém. Logo, nós vamos resolver só quem? Esse pedaço aqui, ó, o 5. Então, de módulo de x menos 1 igual a 5, nós vamos ter x menos 1 é igual a 5 positivo ou x menos 1 é igual a 5 negativo. Se eu passasse o 1 lá, ó, menos 1 passa positivo, vai ficar x igual a 6, que é o que nós temos aqui. E se eu passasse esse 1 negativo, ele passa positivo, então menos 5 mais 1 ficaria menos 4, então x menos 4. Qual que seria o meu conjunto verdade ou o meu conjunto solução? Então seria 6 e menos 4, tudo bem? Vamos ao exemplo 4 aqui. Vejamos um modo de obter o conjunto de solução de x ao quadrado igual a módulo de x menos 2, em reais. Bom, x ao quadrado vai ser igual a módulo de x menos 2, então módulo de x ao quadrado é igual a módulo de x menos 2. Para todo real x, módulo de x é igual a x ao quadrado. Módulo de x ao quadrado menos módulo de x, então reparem que ele passou para cá negativo, menos 2 é igual a 0. Tudo bem aqui? O que nós podemos entender, então? Nós vamos falar, né, que a substituição módulo de x vai ser igual a t. Então, ficaria uma equação de segundo grau. Ó. T ao quadrado menos t menos 2 igual a 0. Resolvendo a nossa equação de segundo grau, nós vamos encontrar o t1 valendo 2 e o t2 valendo menos 1. Bom, menos 1, como nós já falamos anteriormente, não convém. Ou seja, módulo de x é igual a menos 1, não convém. Nós vamos resolver apenas o 2. Então, módulo de x é igual a 2 ou nós temos módulo de x igual a 2 e aí nós teremos a seguinte informação. X é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Quem seria o nosso conjunto de solução? 2 e menos 2, ok? Bom, equação na forma módulo de função de x é igual a módulo de g de x em reais. Sendo f e g funções reais de variável real, nós temos módulo de função de x é igual a módulo de g de x, sendo que f de x é igual a g de x ou f de x é igual a menos g de x. Bom, vamos entender aqui. Exemplo. Vejamos um modo de resolver a equação. 2x menos 1 é igual a módulo de 2x menos 1 é igual a módulo de x mais 1 reais. Então, nós temos que 2x menos 1 vai ser igual a x mais 1 ou 2x menos 1 vai ser igual a menos x menos 1. Bom, pessoal, letras para um lado, números para o outro. X menos 2 ou 3x igual a 0. Nesse caso, meu x vai ser igual a 0. Logo, o conjunto de solução vai ser 2 e 0. Bom, vamos a alguns exemplos, e aí exemplos que a gente tem fora da apostila. Então, repare. Questão 1. Resolva a equação modular 3x menos 1 é igual a módulo de 3x menos 1 é igual a módulo de 2x mais 6. Lembrando, então, que esse módulo ele vai me dar um valor positivo e um valor negativo. De acordo com essa propriedade, né, podemos montar as duas seguintes equações. Então, nós temos 3x menos 1 é igual a 2x mais 6, que seria nada mais, nada menos do que a cópia, e a parte negativa. Então, ó, 3x menos 1 é igual a menos, aí, entre parênteses, 2x mais 6, para tornar essa equação negativa. Então, letras para um lado, números para o outro aqui, ó. Então, ficaria 3x menos 2x é igual a 6 mais 1. Nesse caso, x igual a 7. Nesse caso aqui, 3x menos 1 é igual a menos 2x menos 6. Então, ficaria 3x mais 2x é igual a menos 6 mais 1. 5x igual a menos 5, então x igual a menos 1. Então, temos o seguinte conjunto de solução. Menos 1 e 7, ok? Na questão 2, determine quais números compõem o conjunto solução da equação modular a seguir. Então, módulo de 4x mais 3 é igual a menos 3x mais 7.
Bom, nós temos a seguinte propriedade, né? A propriedade básica do módulo afirma que módulo de x, nós temos essas informações. Sendo assim, nós temos duas resoluções possíveis para essa equação modular. A primeira equação, 4x mais 3 é igual a menos 3x mais 7, nada mais do que a cópia dela. 4x mais 3 é igual a 7 menos 3, né? Letras para um lado, números para o outro. 7x igual a 4, ou seja, x igual a 4 sétimos. Ou nós podemos transformar, então, ela na parte negativa. Então, 4x mais 3 menos 3x mais 7. Então, ficaria 4x mais 3 igual a 3x mais 7. Letras para um lado, números para o outro. 4x menos 3x é igual a menos 7 com menos 3. Nesse caso, então, x é igual a menos 10. Ou seja, portanto, o conjunto de solução da equação é dado por solução menos 10 e 4 sétimos. Questão 4. O conjunto de solução S da equação módulo de 2x menos 1 é igual a x menos 1 é. Então, nós temos aqui algumas alternativas. Vamos verificar. Como o módulo de 2x menos 1 não pode ser negativo, precisamos que x menos 1 seja maior ou igual a zero. Ou seja, resolvendo a equação modular, podemos estabelecer duas igualdades. Então, 2x menos 1 é igual a x menos 1, a parte positiva. Vai ficar 2x menos x igual a menos 1 mais 1, x igual a 0. E transformando a parte negativa, então a segunda parte negativa. 2x menos 1 é igual a menos x mais 1. Multipliquei aqui, né, para tornar negativo. Então, 2x mais x é igual a 1 mais 1. Ficaria 3x mais 2, 3x igual a 2, x igual a 2 terços. Portanto, o conjunto de solução seria 0 e 2 terços. Mas, pela condição inicial, vimos que o x precisa ser maior ou igual a 1. E os dois valores da solução são menores que 1. Portanto, a solução correta seria solução igual a vazio. E a alternativa que indica a resposta adequada é a letra C. Tudo bem? Revisão. Então, nessa aula nós vimos que a informação de módulo de x igual a zero tem apenas uma solução, ou seja, o conjunto de solução é zero, sendo k um número positivo, nós temos módulo de x é igual a menos k, não tem solução, seu conjunto de solução é vazio. E módulo de x igual a k tem duas soluções, ou seja, seu conjunto de solução é menos k e k. Lembrando aqui que nós temos a informação geométrica, então caso o exercício peça para que vocês façam a parte geométrica, nós temos essa informação aqui, ok? Bom, pessoal, para casa, vou pedir para que vocês resolvam a aula 29, manual, página 105, exercícios 1 e 2. Em caso de dúvidas, encaminhar um e-mail para duvidas1medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau!